Fala pessoal, estamos juntos novamente para mais um vídeo sobre ciências. Nesse vídeo de hoje, vamos conversar sobre os métodos de separação de misturas homogêneas. Pessoal, no último vídeo eu lancei uma pergunta, né? O nosso sangue é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? Pessoal, o sangue é uma mistura heterogênea. Se você utiliza um microscópio para poder analisar o sangue, você percebe que o sangue ele possui diferentes elementos que fazem parte dele. Então, o sangue ele é considerado uma mistura heterogênea, mas de longe até parece homogênea, né? Mas se você analisa com o microscópio, você percebe que o sangue é uma mistura heterogênea. E hoje nós vamos falar sobre as misturas homogêneas, sobre como a gente consegue separar as misturas homogêneas. Agora, por que que eu ia querer separar as misturas homogêneas? Pessoal, basicamente a gente encontra na natureza muitas substâncias, né, muitas misturas homogêneas. E muitas vezes a gente precisa dessas substâncias separadas. Então, para utilizar essas substâncias de uma forma separada, a gente tem que separar essas misturas. Por isso, nós utilizamos técnicas específicas para separar essas misturas. Por isso, foram desenvolvidos métodos para que a gente possa realizar essa separação. Pessoal, agora, como que a gente consegue separar estas misturas? Principalmente misturas que podem ser muito úteis para o ser humano. Como que a gente consegue separar isso, pessoal? Basicamente, primeiramente, a gente tem que conhecer as características daquelas substâncias que fazem parte daquela mistura, né? Que tipo de característica? Característica física, característica química. Por exemplo, a densidade, ela é uma substância mais densa, menos densa? Qual é o tamanho dessa substância? Ela é solúvel em determinadas outras substâncias? Nós temos que entender quais são as características. Quando você conhece as características, você consegue entender qual é o método adequado para separá-las. Então, vamos entender quais são os principais métodos utilizados para separar misturas homogêneas. Pessoal, vamos entender o seguinte: do que é composta uma mistura homogênea? Ela possui um soluto e um solvente. O que é isso, soluto e solvente? Pessoal, o soluto é aquilo que é dissolvido pelo solvente. Por exemplo, água com açúcar, água com sal. A água, ela age como solvente. Ela dissolve o soluto, no caso o açúcar ou o sal, são os solutos que são dissolvidos pela água. Então, a água, ela dissolve. O sal ou o açúcar são dissolvidos pela água. Por isso, a água é um solvente e o sal é um soluto. Pessoal, o primeiro método que a gente vai analisar aqui é o método de vaporização ou evaporação. Vamos pensar no seguinte, pessoal. Nós temos ali um copo de água com açúcar. Com o tempo, aquela água vai evaporar e o açúcar vai ficar ali. Dessa forma, você separa a água do açúcar. A água evapora e o açúcar ficou ali. Então, você separou aquela mistura através da vaporização ou através da evaporação. Agora, pessoal, e a destilação simples? A destilação simples, ela tem que ocorrer através de um aparelho chamado de destilador. De um lado, você vai colocar a sua mistura e você vai aquecer essa mistura, por exemplo, a água do mar. O que é a água do mar? Basicamente, água e sal. Você vai aquecer a água do mar. Essa água, ela vai evaporar. O sal não. A água vai evaporar e vai passar por um aparelho chamado de condensador. O condensador vai transformar novamente essa água que está no estado de vapor em água líquida. E aí você separa. Fica de um lado, fica no primeiro frasco o sal e no segundo frasco fica a água. Dessa forma você separa a água do sal através de uma destilação simples. Agora, pessoal, e a destilação fracionada? Ela é um pouquinho mais complexa, você tem que usar um equipamento mais complexo. O que acontece, pessoal? Existem misturas que possuem várias substâncias. E essas substâncias possuem
pontos diferentes de ebulição. Como assim? Por exemplo, vamos pegar o petróleo. Se você esquenta o petróleo, você aos poucos vai causando a ebulição de todas as substâncias que fazem parte do petróleo. E são várias essas substâncias. E aí, através de um aparelho específico, você consegue ir separando essas substâncias. Tá certo? Então, quando cada substância for entrando ali em ebulição, você vai separando cada uma delas, porque o petróleo ele é composto por várias substâncias diferentes. Então, em uma indústria, você consegue aquecer o petróleo e aí utilizar várias substâncias que fazem parte daquele petróleo. Como? Simplesmente aquecendo ele. Você aquece o petróleo e aí, através do ponto de ebulição dessas substâncias, uma vai entrar em estado de vapor e aí você vai lá e separa ela. A outra também entra, você vai e separa a outra. Uma outra entrou depois, você vai lá e separa mais essa. Então, você utiliza a destilação fracionada para poder fazer essa separação dessa mistura que possui várias substâncias, como é o caso do petróleo. Tá bom, pessoal? Então, era sobre isso que eu queria conversar com vocês no vídeo de hoje. Um abraço para vocês e a gente conversa no próximo vídeo. Tchau, tchau.